de novembro, aula de Introdução à Engenharia de Produção. E essa daqui, então, é uma aula que a gente fecha os assuntos falados até agora, que eram das 10 áreas da engenharia de produção, e a gente começa um novo tema, que é ali o projeto de engenharia. Mas antes, então, o que a gente tem de pauta de hoje? Então, justamente ali, vamos falar sobre o mapa mental, rapidinho, que é o que fecha as 10 áreas. Vamos falar também sobre os grupos ali, e fóruns, que é a forma como eu consigo ver a evolução de vocês. E aí, por fim, o assunto de maior interesse, que é o projeto. E aí a gente tem esse novembro para trabalhar o projeto. Parece pouco tempo? Não, tempo suficiente. Normalmente eu tenho que frear vocês para vocês não terminarem o projeto tão cedo. Pessoal, como de costume, qualquer dúvida, qualquer comentário, sintam-se à vontade para abrir o microfone e falar. Caso prefiram, podem utilizar também o chat aqui do lado, por onde eu também me comunico com vocês. Então, pessoal, o primeiro ponto é sobre o mapa mental. Vamos começar pelo lado talvez não tão positivo. Eu vi 12 entregas ali do mapa mental. Então, 12 entregas me preocupam um pouco, porque quando eu fui fazer os grupos, tinham 35 pessoas que eu considerei, né? Se fossem ser grupos de 5 pessoas em cada grupo, teríamos 7 grupos. Então, eu esperava no mínimo ali uns 30 entregas do mapa mental. Eu vejo, assim, quem é que entregou os mapas mentais, né? Então, olhando por cima, eu diria que quem está aqui, está presente, foi quem entregou o mapa mental. Porventura, quem está me escutando agora e não entregou o mapa mental, a gente tem até amanhã para entregar ele, né? Então, lembrando que a gente está começando uma nova etapa da disciplina, e o mapa mental ele é para fechar a etapa que a gente concluiu aí não foi nem semana passada, foi a anterior, né, que a gente concluiu com o 10º vídeo ali sobre a parte de educação na engenharia de produção, da 10ª área. Então, eu friso aí, para quem não entregou o mapa mental, entregue aí até amanhã. É a última oportunidade. É um bom componente da nota de vocês e, principalmente, para vocês que estão começando o curso, é uma boa forma, uma boa ferramenta para resumir essas 10 áreas. Né? Então, eu estou muito mais preocupado com o esforço de síntese que vocês vão ter que fazer, ou muitos de vocês que já fizeram para resumir o mapa mental, do que, enfim, se é o mais bonito mapa mental ou não. Teve gente que entregou o mapa mental em software específico, teve gente que entregou o mapa mental com software no PowerPoint, e teve gente que entregou à mão. Show de bola, pessoal. À mão eu valorizo até um pouquinho mais, porque, enfim, fazer à mão a gente tá só ali, nós e o papel, não tem nenhuma outra distração. O papel é livre para receber o que a gente quer. Claro, não fica tão bonito, né? Mas, enfim, a gente consegue expor todas as ideias ali. Né? Então, fica o convite. Aliás, o convite não fica, uma tarefa aí para vocês, que vale nota. Quem não entregou, entrega o mapa mental. Quem sabe do que não entregou, lembra de entregar esse mapa mental. Um comentário positivo sobre o mapa mental foi que eu gostei bastante do que eu vi ali. Então, desses 12 ali que eu vi, confesso que não vi todos os 12, pensei em alguns. Vi, assim, gente que se preocupou um pouco mais ali com a parte estética, outros um pouco mais com o conteúdo. O importante é, então, como eu falei antes, esse esforço para sintetizar essas 10 áreas. Né? É um desafio grande. Acho que a gente tem, talvez, exagerando um pouco, quase 10 horas de vídeo. Né? Então, 5 com certeza a gente tem. Então, tem que sintetizar tudo isso. Vocês têm aí o auxílio dos fóruns, participaram de 10 fóruns, né? E justamente o fórum era para vocês fazerem a síntese de vocês. Né? Além disso, vocês podem olhar a síntese dos colegas. Né? Então, vocês têm todas as ferramentas para fechar o mapa mental. Enfim, a gente falou sobre isso bastante na aula passada, que foi para tirar dúvidas do mapa mental.
Próximo tópico, sobre grupos e fóruns. Então eu pude ver a movimentação e organização de vocês nos fóruns. Então fiquei muito contente por vocês terem registrado ali. Eu vi que vocês identificaram o fórum como uma forma de registro do que vocês estão fazendo. Então hoje em dia a gente tem, enfim, ferramentas mais práticas para se comunicar, para se organizar. Acredito que muitos de vocês, se não a maioria, criou um grupo no WhatsApp e estão se organizando por ali, né? Também podem ter feito chamadas, videochamadas aqui no Meet ou enfim, outra ferramenta de videoconferência. O importante é se reunir e trabalhar em grupo e também registrar nos fóruns a evolução de vocês. Então vi que os grupos ali elencaram quem se manifestou, elencaram líder, também elencaram possíveis problemas a serem solucionados, maravilha. Então atenderam ali as tarefas que eu tinha pedido para vocês. Por outro lado, então tiveram grupos que ficaram, assim como eu criei, ficaram lá. Então tem grupos aí que tem que olhar lá. Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui para ficar um pouco mais animado. Vamos não precisarem ficar olhando só para mim. Devem estar compartilhando agora. Então estão vendo também a minha tela aqui. Então a gente tem os grupos aqui. Normalmente formação de grupo, quando ela é aleatória, assim, é normal, enfim, de ter alguns colegas em função também do momento que a gente está vivenciando, que talvez estejam só matriculados na disciplina e não estão cursando ela, então a gente tem que, o mais rápido possível, identificar quem são esses colegas, para, caso necessário, a gente fazer alguma reformulação dos grupos de trabalho, né? Então eu friso, é importante vocês entrarem em comunicação. O meio formal para essa comunicação é os fóruns. É como eu consigo ver se vocês estão interagindo ou não, e caso não estejam, eu consigo agir ali para tomar alguma atitude para reformular algum grupo, né? Então esses são os grupos. Eu criei o fórum ali para quem não viu. Então os fóruns para cada grupo. E aí a gente tem aqui 4 grupos aí que não se manifestaram. Grupo I, H, E e B. Então o B eu sei que deve estar com a orelha em pé, porque foi um grupo formado aí semana passada, né? Eu dou um desconto para vocês que a gente teve um feriadão, então pode ser que vocês tenham relaxado um pouco, tem já quase final de semestre, né? Mas então atentem aí para formalizar a posição de vocês, né? Então tivemos aí, por outro lado, 5 grupos que se manifestaram. Teve aqui o grupo do Tassiano, na verdade só o Tassiano se manifestou. Faltou os demais colegas entrarem em contato. Caso já tenham entrado em contato, formalizem aqui quem é o líder e coloquem um pouco das ideias ali do projeto. Tranquilo, pessoal, sinto que eu estou falando demais aqui, posso estar cansando vocês. O Renan ali colocou, então... É o caso do meu grupo, professor, a gente não conseguiu entrar em contato com a Graziele. E faz mais de 2 semanas que ela não entra no AVA. Tá. Bom, a gente pode ter um caso. Eu vou anotar aqui até o nome da Graziele. Então, esses casos é super importante. Então, vocês me reportarem, que aí eu consigo tomar uma atitude, entrar em contato com o aluno. Enfim, ver se o aluno está enfrentando alguma dificuldade, a gente vai em direção da solução do problema, que é inicialmente esse contato, né? Então a gente tem o grupo G, Graziele. Então, grupo F, nós não conseguimos entrar em contato com o Carlos. Então, eu vou revelar uma coisa ali quando fui fazer a montagem dos grupos. Eu dei uma conferida nas pessoas que estavam com uma baixa frequência no AVA, né? E eu separei as pessoas que estavam com uma baixa frequência ao longo dos grupos, né? Então, para não todas elas ficarem no mesmo grupo.
ou ficarem todas elas só uma pessoa ativa. Então, não me surpreende tanto vocês verem que tem um integrante só que tá, enfim, tá sem atividade, né? Mas é importante vocês me relatarem aqui confirmando isso. Então, no caso do grupo H, consegui contato apenas com o Maurício, puxa vida. Tá, H, então quem me falou foi a Yandora. No caso oposto ali, então só dois estão presentes, né? Tá, eu acho que eu até dei uma olhadinha agora há pouco nesse grupo e eu achei que poderia ser apenas esses outros. Apenas esses dois. O José Yandora, eu acho que ele está presente. Se eu não me engano, ele é meu aluno em uma outra disciplina. Mais algum grupo está com esse tipo de problema? Então é importante que eu já consigo entrar em contato diretamente com esses alunos. E aí então também frisa ali, utilizem o fórum para mim poder acompanhar vocês na evolução de vocês. Podem utilizar o fórum apenas de uma forma mais formal ali para, enfim, definir o que foi tratado no grupo de WhatsApp ou numa reunião que vocês fizeram. Entendo então um fórum ali como esse local de registro e também para mim poder acompanhar a evolução de vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo. Vamos falar do projeto então. Então vamos falar do projeto, por onde ele surgiu. Então vamos ver o projeto aqui pelo AVA. Então que vem por aí propor. Então esse projeto é para vocês proporem um produto ou serviço para resolver algum problema surgido em decorrência da pandemia. Então aqui vocês vão fazer uma proposição de produto ou serviço. Se vocês conseguirem, dá para desenvolver o produto ou serviço nesse tempo. Eu vi ali algumas ideias de vocês, achei muito bacana, assim. Até lendo ali, me bateu aquele entusiasmo do empreendedorismo. Só de ler, enfim, acho que pode sair coisas interessantes, assim. Então, esse é o primeiro ponto. Então, vocês identificarem um problema para ser resolvido. Então, tudo surge do problema. Toda solução, a primeira coisa que a gente faz é entender que problema a gente está querendo resolver. Muito dificilmente a gente consegue ter uma boa solução sem entender bem o problema. Então, se a gente não entende bem o problema e tenta resolver ele, há uma chance muito grande de a gente encontrar a solução errada para o problema que a gente está diante dele. Né? Então, um exemplo bastante clássico, por que a gente vai no médico quando está doente? Né? Então, porque o médico ele entende melhor do problema que a gente pode ter. Então, ao entender melhor o problema que a gente tem, ele ataca o problema mais diretamente. Enfim, acaba tendo com isso uma resolução mais eficiente do problema. Se a gente não entende tanto o problema e começa a tentar resolver ele, enfim, digamos o problema da saúde, sei lá, começa a tomar chazinho daqui, chazinho dali, come isso, come aquilo, toma esse remédio, toma aquele outro, pode até ocorrer da gente acabar tendo um outro problema, além do que a gente está querendo resolver. Né? Ou simplesmente a gente só atrasa a solução do problema. Então, por isso que a primeira etapa de qualquer projeto é entender o problema que a gente está querendo resolver. Digamos, a etapa zero seria formar um grupo, né? Fazer as primeiras comunicações, que era o que a gente estava falando antes. Então, eu vi que vocês também elegeram grupos, líderes no grupo. E a tarefa, então, a terceira, que era o que eu estava falando, é pensar em problemas que surgiram em decorrência da pandemia. Eu vi que um dos grupos fez bem nesse formato, então
falou do problema, fez uma descrição dele, explicando o que é. Então, vocês podem ter mais de um problema, depois a ideia é que vocês elenquem apenas um deles para resolver. Depois a ideia é que vocês entendam cada vez mais esse problema. Que mais que vocês vão fazer nessa parte da disciplina? Vamos fazer um relatório do projeto. Eu logo vou disponibilizar um modelo para vocês de relatório e fazer uma apresentação do seu produto ou serviço e gravar um vídeo. Então a disciplina culmina no relatório de vocês, que vocês entregam para mim, e o que vocês vão entregar também para os colegas é esse vídeo. Então aqui vai mostrar o projeto que vocês têm, que desenvolveram. E aí, pessoal, o que eu tenho de novidade para falar para vocês? Dei uma conferida aqui se alguém colocou alguma coisa no grupo. O que eu tenho de novidade para falar para vocês é o seguinte, é a nossa aulinha aqui. Então quem gosta de aula, está com saudades de aula, a gente vai ter o nosso momento aula. Então vamos falar sobre o projeto. Então nosso terceiro elemento da pauta. Caso alguém queira falar comigo nesse momento, surgir uma dúvida, eu vou pedir para que abram o áudio e falem, porque eu não vou interromper para ver o chat enquanto estiver fazendo essa apresentação. Então vamos lá falar sobre o projeto em si. Então de onde é que vem essa ideia do projeto? Então ela vem ali da quinta área da engenharia da produção, a engenharia do produto, que vocês viram a explicação. Então é aquela que tem conjunto de ferramentas e processos de projeto, planejamento, organização, decisão e execução envolvidas nas atividades estratégicas e operacionais de desenvolvimento de novos produtos. Então compreendendo desde a concepção até o lançamento do produto e sua retirada no mercado, com a participação das diversas áreas funcionais da empresa. Então essa etapa que vocês vão trabalhar aqui dentro do desenvolvimento de novos produtos, ou também, lembrando lá do nosso vídeo, serviços. Né? E aí, especificamente, das sub-áreas, a gente vai trabalhar no planejamento e projeto do produto. Então, é dentro dessa área da engenharia de produção que a gente desenvolve essa parte da disciplina. Então, sobre essa área, adentrando nela, planejamento e projeto do produto, a gente vai ter um projeto de engenharia. Eu gosto muito de fazer essa parte da disciplina, né? Disciplina de engenharia de produção, porque vocês estão estudando para se tornar engenheiros. O que o engenheiro faz? O engenheiro faz projeto. Então, logo um projeto de engenharia. Né? E aí a gente vai para uma pergunta básica. Ok. Então, o que é um projeto? Então, o projeto é um conjunto de atividades com início e fim e com um propósito específico. Então, essa é a característica de um projeto. Ele é um conjunto de atividades, então, mais de uma ação, mas toda essa ação ela tem um início e também tem um fim. E possui um propósito específico. Né? Eu gosto muito do exemplo de um prédio. Né? A construção de um prédio ela sempre inicia e normalmente sempre termina. Né? 90% dos casos, normalmente termina. E ela tem um propósito. Aquele prédio, se for um prédio residencial, ele tem um propósito de atender uma fatia da sociedade a um preço X, proporcionar moradia, enfim, durar tantos tempos. Alguns deles oferecem lazer junto, outros apenas moradia. Então tem uma série de propósitos no projeto. E assim o mesmo é, por exemplo, lá para o projeto de um carro. Vai ter um início para projetar esse novo carro, vai ter um fim desse projeto quando ele conclui. Ele tem propósitos específicos, o mais óbvio ali, o mais evidente é o projeto de um carro, é o propósito de resolver o problema de deslocamento dos cidadãos. A gente poderia pensar num projeto de um serviço. Então ele vai ter um início, vai ter um fim. Eu vi que teve gente que falou sobre serviço de creche,
durante a pandemia, né? Então, também quando vocês forem iniciar o desenvolvimento desse serviço, a concepção desse serviço, vai ter um início e vai ter um fim. E ele tem um propósito específico. Então, essa é a definição simples do que é um projeto. E aí vem uma segunda pergunta, o que é projetar? Então, o que é conceber e planejar na mente, criar para uma determinada função ou fim. Então, projetar é conceber, criar, é um processo criativo. Então, com o olho ali para uma determinada função ou fim. Então, eu crio com um objetivo. Então, isso aqui é um projeto. Então, agora, nesse momento da disciplina, vocês vão tomar uma atitude mais proativa, onde vocês vão projetar soluções a partir de um problema. Exemplos de projetos, né, ao longo da história. Então, um projeto é algo que é presente na história da humanidade. Né? E aí, se a gente for ver, a gente tem uma infinidade de exemplos, muitos deles enigmáticos, né, como as pirâmides. Evidentemente, foi feito um projeto para fazer elas, né? Não simplesmente foram amontando um monte de pedra e surgiu uma pirâmide de repente. Não, na verdade, teve um planejamento, uma ideia, alguém que sugeriu fazer isso, executores, foi necessário reunir matéria-prima, enfim, uma série de cálculos. Outros exemplos ali, então, na América, aqui, pirâmide de Chichén Itzá, talvez um pouco mais elaborada que as dos egípcios. Ela também tem características, além das visuais, que impressionam, tem características sonoras ali, que também impressionam, enfim, é um caso à parte. Mas tudo isso foi planejado, né? Tem características visuais também. A gente tem ainda aqui, não tão conhecido, os aquedutos romanos. Então, isso aqui é um projeto muito interessante do ponto de vista da engenharia, que na região ali do Mediterrâneo, onde o povo romano se desenvolveu, é caracterizada por ser muito árida. E aí os romanos lá, há mais de 2.000 anos atrás, desenvolveram sistemas de irrigação que eram os aquedutos. Né? Então tudo isso aqui que parece uma pontezinha estilosa, é na verdade uma forma de levar a água de um rio de um ponto ao outro. Então os romanos faziam isso. São os chamados aquedutos romanos. Aí vocês devem pensar, mas isso é uma foto ou é uma reconstituição? Não, é uma foto. Ainda estão de pé, 2.000 anos depois de construídos. Então, nossa, que legal. Além de elaborado, também é durável. Né? A gente tem aí coisas mais modernas, então pontes no meio do mar que se transformam em túneis, surgem num outro ponto e voltam a ser pontes. Aqui a gente tem um navio passando por cima do túnel, submerso. Enfim, algo mais elaborado, bem mais elaborado que um aqueduto. Enfim, mais moderno. A gente tem também, aí, para quem conhece a cidade de Porto Alegre, aqui uma foto dela, um pouco antiga, e aqui mostra a construção de um túnel praticamente no coração da cidade. Daí também foi necessário. Então é uma parte da cidade onde tem uma pequena elevação e foi feito um túnel em cima de outro túnel, né? E antes era um amontoado de terra. Alguém vislumbrou a ideia, criou, concebeu a ideia de que poderia se atravessar aquele pequeno morro de terra, não só com um túnel, mas com dois, né? Um sobre o outro. E normalmente quem passa de carro não percebe que são dois túneis um em cima do outro. Então eu gosto bastante desse caso aqui, além de ser próximo da gente, também eu considero um projeto bem elaborado. Enfim, pessoal, uma série de projetos aqui ao longo da história, que todos eles têm em comum, é que foi necessário, antes de executar a tarefa, planejar. Nada disso se foi feito simplesmente, ok, vamos lá cavar e encontrar outro lado.
e aí a gente tem um túnel. Não, todos eles foi necessário antes planejamento. Então, por isso que até me perguntaram, precisa ter a solução para o problema já na aula de hoje? Não, calma. A gente vai planejar até chegar na solução. Vamos olhar um pouquinho melhor o conceito do que é um projeto de engenharia. Aqui tem uma boa definição do que é um projeto de engenharia. Então, ele é um processo sistemático e inteligente no qual os projetistas geram, avaliam e especificam estruturas para equipamentos, sistemas ou processos, cujas formas e funções atendem aos objetivos dos clientes e às necessidades dos usuários, enquanto satisfazem um conjunto de restrições especificadas. Então, essa é uma definição bem abrangente do que é um projeto. Vamos por partes aqui. Então, o projeto de engenharia é um processo sistemático. O que é sistemático? Sistemático é aquilo que tem uma sequência lógica. Aquilo que tem a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Etapas, né? Então, tem uma lógica de realização. Então, essa é uma característica de um projeto de engenharia. Então, um processo sistemático inteligente, no qual essas etapas elas se relacionam, no qual os projetistas, então, que são quem realiza o projeto, geram, avaliam e especificam estruturas. Então, eles vão gerar, vão avaliar também se essas estruturas são suficientes e especificam que estrutura são necessárias para esse projeto. Então, isso para equipamentos. Então, pode ser, por exemplo, o desenvolvimento de uma ponte, de uma máquina, de uma ferramenta, ou sistemas ou processos. Né? Então, eu posso desenvolver um sistema de produção, um processo da minha fábrica, entender como deveriam fluir melhor os produtos ao longo da minha fábrica. Pode ser um processo do tipo serviço, como é que as pessoas deveriam se movimentar, por exemplo, num restaurante, como elas deveriam se movimentar dentro de um site, então mais moderno ainda. Então quem vai fazer isso vai ser os projetistas, né? Então vão ter formas e funções, e essas formas e funções elas vão atender os objetivos dos clientes. Então quem define o objetivo é o cliente. Então todo o projeto é feito para o cliente. Então o cliente, num projeto, é quem paga por ele normalmente. Então o cliente é quem demanda o projeto. Mas tem uma terceira figura aqui, e essas funções elas atendem às necessidades dos usuários. Então o usuário nem sempre vai ser o cliente. Então, por exemplo, no caso do túnel ali, que eu falei, ou de uma ponte, os usuários são o cidadão. Então são as pessoas que utilizam carro, bicicleta, motos, caminhões, até mesmo a pé, esses são os usuários, né? Mas cada um deles pagou diretamente por aquilo ali. Não, quem foi cliente, então, da construtora que fez aquela ponte ou aquele túnel, foi a prefeitura, enfim, foi o governo do estado, o governo federal, então, que pagou diretamente. Então, claro, os usuários como contribuintes também acabaram pagando indiretamente por isso, mas são as pessoas, os usuários que tiveram suas necessidades atendidas, né? Necessidades, no caso de uma ponte, ter ido do ponto A para o ponto B. E todo projeto ele tem que satisfazer um conjunto de restrições especificadas. Então, que restrições são essas? Né? Então, existem 3 tipos de restrições que todo projeto tem, que são, então, prazo. Então, todo projeto ele vai ter um prazo para ser resolvido, realizado. Vai ter também uma restrição do tipo orçamento, até quanto a gente pode gastar. E vai ter uma terceira, que é relacionada ao conteúdo do projeto, que é o escopo. Que é dizer, bom, o que esse projeto se destina a fazer. Né? Então, no caso de uma ponte, o escopo da ponte é levar pessoas do ponto A para o ponto B.
Então, se esse é o escopo, não há necessidade, por exemplo, de eu fazer uma cobertura nessa ponte. Então, de modo a impedir que as pessoas se molhem. Então, porque não está no escopo do projeto. O projeto é simplesmente fazer com que as pessoas vão do ponto A para o ponto B. Então, também acaba me impondo uma série de restrições. Né? Esses 3 aspectos que todo projeto tem: escopo, orçamento e prazo. Muita informação, pessoal? Um pouco. Perguntas até aí? Tranquilo? Todo projeto, como eu falei antes, tem 3 atores. Então, um ator é o projetista, aquele que concebe o projeto. Esse projetista ele vai atender a um pedido de um cliente. Esse cliente normalmente atende uma necessidade, ou houve uma necessidade de um ou mais usuários. E o projetista ele busca atender as necessidades dos usuários. Né? Então, mais cedo eu dei o exemplo do restaurante. Então, o restaurante está presente na minha cabeça hoje. Não que eu tenha ido, não. Assim, enfim, teve uma prova de uma outra disciplina que restaurante também foi exemplo. Então, por exemplo, num restaurante eu poderia ser o projetista para desenvolver, por exemplo, um sistema de buffet que atenda às necessidades de sanidade e higiene que a pandemia nos impôs. Então, eu sou projetista, e quem me demandou esse projeto foi o dono do restaurante, ele é meu cliente, mas quem vai usufruir desse buffet são os usuários, são as pessoas que vão lá no restaurante comer. Então, na verdade, são os clientes do cliente. Então, essa é a relação que a gente tem dos 3 atores. Todo projeto é importante, antes de começar a resolver, a definir as soluções, é importante eu identificar esses 3 aspectos aqui. Então, aí a nossa 4ª tarefa que vocês vão ter, depois de estudar um pouquinho mais que problema vocês vão resolver, é definir quem é o projetista, quem é o cliente e quem é o usuário. Algumas das vezes pode ser que a gente tenha o usuário e cliente sendo a mesma pessoa. Então, por exemplo, agora pegando um exemplo da parte da engenharia civil, quando alguém vai fazer uma reforma em casa, então aquela pessoa está demandando uma reforma, por exemplo, vai reformar o banheiro. Ela está pagando por aquele projeto e também vai ser o usuário daquele benefício. Né? Então também vai ter necessidades a serem atendidas pelo projetista. Então, aí são alguns exemplos. Perguntas aí, pessoal? Claro, até aqui. Lembrem, abram um áudio aí para perguntar. Então, dado o silêncio, eu vou à frente. Não se constranja para me interromper, pelo contrário. Existem 2 tipos de projetos. Então, existe um projeto do tipo equipamento, algo físico, palpável, objetos físicos, né? Então que eu consigo ver, sentir, tocar. Então vocês podem desenvolver um projeto do tipo equipamento. Normalmente projetos do tipo equipamento eles são mais fáceis de desenvolver porque a gente consegue ver eles. Né? Não tem que abstrair tanto o pensamento. Então estamos aí com 15 pessoas na aula. Tem bastante gente. Tem mais gente do que mapa mental por enquanto. E a gente tem um outro tipo de projeto que são sistema. Então é um conceito, é um papel, é um software, é um artigo, é um livro, é um desenho. Então o sistema ele vai ser algo mais intangível. Nem sempre eu vou conseguir tocar. Pode ser, alguns de vocês deram algumas soluções do tipo sistema, que era um conceito, uma ideia. Enfim, pode ser assim. Só a gente tem que ter um esforço um pouco maior para fazer o projeto em si.
Então, vocês podem ter reparado que nos exemplos que eu dou, normalmente eu começo com um exemplo de equipamento e depois dou algum exemplo de sistema. E equipamentos, então projetos de equipamentos ou de sistemas, são considerados artefatos. Então, o que é um artefato? São objetos artificiais feitos pelo ser humano. Então, basicamente, a gente está rodeado por artefatos. Então, tudo que é aquilo que foi feito pelo homem é um artefato. Vocês podem pensar uma coisa mais singular que tem, talvez um dos artefatos mais antigos, né, numa faca. Então, faca é um objeto artificial, por mais rústica que ela seja. A gente não encontra nenhuma faca que a natureza nos proporcionou. Né? Nossa, encontrei uma faca que estava pendurada numa árvore, surgiu. Não. No máximo que a gente pode ter, de repente, uma pedra que lascou acidentalmente e ficou em formato de faca. Mas ainda assim, para mim poder manusear essa lasca, essa pedra lascada, de modo a ela ser útil como uma faca, eu teria que minimamente adaptar ela. Então, colocar alguma forma para me facilitar, amarrar alguns panos para facilitar a forma de eu segurar ela. E o simples fato de amarrar um pano já torna isso um artefato. Então, um conceito aqui. O que é importante desse slide é vocês pensarem se vocês querem um projeto do tipo equipamento ou um projeto do tipo sistema. E aí, pessoal, chegando mais próximo do fim, algo mais tangível para você, a gente tem as etapas do processo de projeto. E aqui que eu quero que fique importante, que fique frisado para vocês. Então, para vocês fazerem esse projeto, vai ter um processo, ou seja, vai ter uma etapa sistemática, que é composta por 6 etapas. A primeira dela é a declaração do problema do cliente. É onde vocês estão. Então, vocês estão declarando qual é o problema do cliente. Tem que entender quem é o cliente, quem é o usuário. A segunda é a definição do problema. É um estágio onde vocês vão entender melhor o problema. Vocês vão levantar informação de quem são os usuários, quantas pessoas, qual é a real necessidade, se já existe algo semelhante, para depois vocês irem para o projeto conceitual. Aqui é onde vocês vão ter as alternativas da ideia para resolver esse problema. Depois vocês vão para o projeto preliminar e aí se encaminhando para o fim, para o projeto detalhado, aqui é onde vocês vão fazer melhorias no projeto, aqui é onde surge a solução de vocês, aqui é onde vocês melhoram a solução e por fim aqui é onde vocês comunicam o projeto. Então comunicam o que foi feito. E aqui é onde encerra a nossa disciplina. Encerra para vocês na forma de um vídeo e de um relatório. Vamos ver com mais detalhe esses pontos. Então, por exemplo, o primeiro ponto, onde vocês estão começando agora. Então, vocês vão escolher um problema para resolver. Então, coloquei entre aspas aqui o escolher, porque nem sempre a gente escolhe. Então, às vezes vem uma demanda de um cliente para resolver um problema. No caso específico, agora vocês estão levantando possibilidades de problemas para resolver. E aí sim vocês vão poder escolher qual resolver. Né? Então é importante que o grupo chegue a um consenso, avalie as alternativas de problemas ali e pegue aquela que vocês entendam que seja mais interessante de resolver, né? Que também desperte o interesse de vocês para resolver. E é aqui onde vocês vão definir quem é o cliente que está demandando um problema para ser resolvido, quem é o usuário, então que se beneficia da solução do problema. No segunda etapa, então, a definição do problema. Então, vocês vão esclarecer quais são os objetivos desse problema. Então, o que tem que atingir nesse projeto? Qual é o objetivo desse projeto? Por que a gente está fazendo esse projeto? Né? Então, como é que a gente sabe que a gente vai concluir o projeto quando chegar no fim? Para isso, a gente tem que definir um objetivo. Então, por exemplo, se eu tiver... Professor, Claro.
Pode falar. A Lívia mandou no chat perguntando se o produto teria que ser palpável. Não necessariamente. Seria bacana se fosse, mas não precisa. Então, eu entendo que como a gente está com uma limitação do trabalho à distância, talvez não seja viável para todo mundo ter o produto palpável, né? Dependendo da solução do que vocês propuserem, é mais fácil fazer o produto final. Eu confesso que eu gostaria bastante de ver, enfim, um produtinho palpável ali, mas eu estou ciente da limitação que o momento nos impõe, né? Então, para os casos de ter uma... Questão de ser palpável, que é a minha dúvida, Uhum. seria mais, por exemplo, tem que ser, por exemplo, um celular é palpável, é a solução do problema, ou, por exemplo, um lugar pode ser a solução do problema? Olha, depende muito do problema que está resolvendo, né? Assim, o celular ou um lugar como solução de um problema, a gente teria que entender, primeiro, qual o problema que a gente está resolvendo, e segundo, se eles fazem parte de um problema, tem que explicar como. Aliás, se eles fazem parte da solução do problema, a gente tem que explicar como eles resolvem esse problema, né? Então, por exemplo, digamos que um problema seja que a pandemia causou nas pessoas uma ansiedade muito grande. E aí uma solução para isso seria as pessoas irem para um lugar que fosse tranquilo, agradável, permitisse elas ficarem menos ansiosas. Então teria que explicar todo esse passo a passo, né? Então a solução do problema não é simplesmente o lugar, mas sim o que fazer nesse lugar, como fazer. Então, da mesma forma, se a solução passasse por um celular, seria como utilizar esse celular para resolver o problema. Não sei se resolvi tua dúvida ali, Lívia. Entendi, prof. Obrigada. Pessoal, o que eu quero ver com vocês, assim, eu vou dar uma olhadinha na agenda que a gente tem aqui, depois eu coloco ali, mas a minha ideia é não deixar vocês soltos, né? O que significa isso? Já está previsto que a gente vai ter um momento, né, nessa etapa da disciplina, que cada grupo vai se reunir individualmente comigo para a gente, né, ver essas dúvidas bem pontuais de cada projeto e destravar vocês, né, para vocês irem adiante. Então vai ter esse momento, eu vou informar lá no AVA quando vai ser. A ideia dessa aula de hoje é mostrar para vocês o que espera, o que espera de vocês ainda esse mês, né? Então as etapas. Depois eu vou passar para vocês também o modelo de relatório, que fala de uma forma mais detalhada de cada um desses itens aqui, sub-itens. Então, a segunda etapa da definição do problema, vocês vão definir que objetivos perseguir, vão identificar benchmarking. Então, o que é um benchmarking, né? Então, benchmarking são soluções que outras pessoas encontraram para aquele problema ou para problemas semelhantes, né? Então, um benchmark é tudo aquilo que vai me inspirar a encontrar uma solução para o problema. Então, por exemplo, quando a gente começou o semestre presencialmente, eu falei para vocês que a gente teria um projeto para desenvolver uma catapulta. E normalmente, quando a gente vai fazer uma catapulta, a gente pega como benchmark coisas que lançam objetos, né? E aí pode ser, por exemplo, uma besta, um arco e flecha, pode ser um propulsor de bolinha de tênis, pode ser até alguma coisa um pouco mais bélica, enfim, um trebuchet, um canhão. Enfim, isso viriam a ser benchmarks. Então, benchmark é tudo aquilo que, de uma certa forma parecida, resolve os problemas, atende aos objetivos de problemas semelhantes, né?
E aí, com base nesses benchmarks, que a gente se inspira para fazer a nossa solução. Então, também nessa etapa, a gente vai definir métricas. O que vem a ser métricas, né? Então, é dar um pouquinho mais de cara para aquilo que a gente está querendo resolver. Então, por exemplo, no problema da catapulta, uma das métricas era, olha, a gente está interessado em definir quais são os pesos, o peso que essa catapulta vai ter. Outra métrica importante é quais são as dimensões de altura, profundidade, largura. Então, também a gente está interessado nessas métricas. Outra métrica é qual é o orçamento que a gente vai ter, né? Então, coisas que a gente vai medir nas alternativas de solução para esse problema. E depois, para cada métrica, a gente vai definir também, identificar restrições, né? Ou limites do projeto. Então, por exemplo, uma catapulta, seria interessante que ela pesasse ali em torno de 10 quilos, mas que com certeza não ultrapassasse 50 quilos, senão ficaria muito difícil o transporte. Então, uma outra restrição poderia ser, olha, uma catapulta ela não pode ter mais de 1 metro, porque se ficar com mais de 1 metro, tanto de altura quanto largura ou profundidade, vai dificultar bastante o transporte. Então, a gente começa a delimitar um pouco o nosso projeto. A gente pode colocar também uma restrição que eu falei antes, que é o orçamento. Olha, na catapulta, por exemplo, a gente não vai querer gastar mais que R$100 para desenvolver ela. Então, essa é a etapa 2 de definição do problema. Depois a gente vem a etapa 3. Reparem que até aqui, o que a gente está fazendo? A gente só está estudando o problema. Daqui em diante, aí sim que vem o que vocês estão provavelmente já pensando, que é no projeto conceitual. Então, a gente vai definir as funções, que é a minha solução deve ter. Vamos definir requisitos. E, nesse momento, principalmente, a gente vai definir 3 alternativas de projeto. Ou seja, para aquele problema que eu identifiquei na etapa 1, na etapa 3 eu vou definir 3 alternativas de projeto. Pode ser mais? Pode ser. Por que eu defino 3? Porque normalmente quando a gente chega num produto que a gente tem à disposição no nosso dia a dia, o projetista não chegou logo de cara nele, né? Então, na verdade, você avaliou várias alternativas antes de projeto. Então, a ideia é que vocês também deem espaço para os colegas do grupo, cada um de repente criar uma alternativa. E aí a etapa seguinte é justamente elencar qual alternativa dessa vai ser escolhida. Então, aquela que foi escolhida, a gente vai fazer o projeto preliminar. Então, fazer um desenho, um croquis do projeto. Pode fazer um desenho do conjunto em 3D, das partes, à mão livre ou em computador. E a partir dos desenhos, detalhar a lista de materiais necessários. Então, testar as funcionalidades. Então, aqui é onde a gente, digamos, coloca o projeto no papel. Projeto detalhado, a gente vai de fato fazer o produto físico. Professor, na parte do projeto preliminar, só tem a explicação de que como seria se o projeto fosse um produto. No caso, um serviço, como que ficaria? Um serviço, boa pergunta. Então, se for um serviço, eu vi que muitos de vocês foram para serviço. Então, no projeto preliminar, a gente vai, nessa etapa aqui, definir, por exemplo, qual que vai ser o processo a ser seguido. Tu tem algum exemplo aí contigo? O do nosso grupo é o seguinte, o problema é a necessidade de se cuidar da saúde tanto mental quanto psicológica dos funcionários em home office. Aí o nosso serviço seria a prestação de uma consultoria para empresas que aderiram ou querem aderir ao home office, para garantir que os funcionários tenham uma boa saúde física e mental. Bacana. Isso é bem interessante. Uma solução um pouco mais complexa. Aí nessa etapa, então nesse caso vocês especificariam como seria essa consultoria, né? Então vocês levariam, por exemplo, é de se perguntar, né? Então vocês levariam
computadores para as pessoas? Vocês dariam um treinamento, por exemplo, um apoio mais psicológico para definir o horário de trabalho, modo de trabalho, formas para as pessoas relaxarem? Então, nessa etapa, aqui no projeto preliminar para esse caso, vocês especificariam, então, o que vocês fariam especificamente? O que seria essa consultoria? Então, vai primeiro na casa do cliente, vê a estrutura que ele tem, olha os móveis, vê se vai haver uma necessidade de novos móveis, ou de repente vocês vão ter uma pegada diferente, olhar mais a rotina dele, as relações familiares, enfim, aí é esse momento que vocês vão especificar um pouco mais o projeto de vocês, né? Não sei se deu para clarear um pouquinho. Sim, professor, ajudou bastante. Isso. O projeto, quando é serviço, a gente tem que quebrar um pouquinho mais a cabeça, porque não é tão óbvio como o físico. O projeto detalhado, uma vez que eu tenho o projeto esboçado aqui na etapa 4, no detalhado eu vou olhar para ele e pensar em como eu posso aprimorar ele, refinar. Então seria, digamos, o polimento final do projeto, seria olhar de volta para ele e ver o que pode ser melhorado. Então, normalmente essa etapa 5 ela é um pouco breve. No caso das catapultas, o que acontecia nessa etapa, né? Se colocava a bolinha na catapulta, a catapulta já estava pronta, e fazia o teste para ver se a bolinha ia até a distância necessária. Caso ela não fosse, então tinha que refinar o projeto, tinha que, de repente, colocar mais uma mola, mais uma borracha, às vezes tinha que refazer, enfim, essa etapa é aquela que a gente vai aprimorar o projeto. E aí, por fim, a gente tem a comunicação do projeto, que é apresentar e documentar o projeto final. E é nessa etapa que vocês entregam um relatório, e esse relatório nada impede de vocês irem fazendo ele ao longo das etapas, né? Irem registrando ali ao longo das etapas. E aí, quando chega na etapa 6, é só escrever a conclusão e entregar o relatório, né? É nessa etapa também, no nosso caso, é onde vocês vão fazer um vídeo explicando o que é o problema e a solução que vocês encontraram para esse problema. E também que outras soluções vocês viram de outras pessoas, que alternativas vocês tinham pensado para resolver esse problema. Então aí na etapa 6 é uma etapa de conclusão do projeto. Então da aula de hoje, pessoal, digamos a aula mais conteudista seria isso. Eu gostei que vocês me fizeram perguntas aí. Eu vou disponibilizar esse material para vocês mais adiante. Quem ficou com um gostinho assim, puxa, nossa, queria tanto fazer uma catapulta. Acho que vou fazer uma aqui lá para me distrair. Calma, eu estou pensando aí em vocês poderem participar de fazer uma competição entre turmas aí, entre anos diferentes da catapulta. E aí quem tiver interesse vai poder fazer a catapulta e participar da competição mais à frente. Mas é outro momento, né? Vocês já vão estar acostumados com esse projeto que vai ajudar também. Tanto para o projeto da catapulta quanto outros que vocês vão ter ao longo do curso e também após a faculdade. Era isso então que eu tinha de conteúdo para apresentar para vocês. Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Talvez muitas. Talvez não sabe nem por onde começar. O que temos aí? 16 pessoas na sala, muito bom. Então tem bastante gente. Então isso já ajuda a gente dar o start aqui para fazer o projeto. Esse projeto aí, pessoal, ele é para ser uma experiência bacana, assim, então qual o objetivo do projeto? Então, vocês terem a primeira experiência em grupo. É super importante o engenheiro saber trabalhar em grupo.
E o outro objetivo é também vocês desenvolverem a criatividade de vocês. Então, pegar esse momento que a gente está passando aí também, pensar em coisas que podem ser melhoradas. Né? O projeto não precisa ser algo, né, completamente inovador. Vocês podem ver algo que já existe, mas que poderia funcionar melhor. E aí vocês podem entender qual o problema que aquilo que já existe está buscando resolver, o que ele não está resolvendo direito, e vocês propõem a solução de vocês, aperfeiçoando aquela solução. Então, cenas do próximo capítulo, então eu vou colocar lá no Ava e comunico com vocês. Alguma pergunta? Professor, o modelo de relatório o senhor vai disponibilizar essa semana já? O senhor tem alguma ideia? Sim, eu pretendo disponibilizar essa semana. A minha ideia era colocar antes da nossa aula, mas enfim, eu preferi investir o tempo ali para dar um panorama geral do projeto para vocês, e aí depois vocês vão olhar o relatório. Eu posso fazer um vídeo curtinho explicando ele. E esse relatório vocês já podem ir documentando tudo ali. Então a dica mesmo é vocês irem já preenchendo aquele relatório, para quando chegar no final do semestre não ter aquela dor de cabeça de ter que fazer o relatório do zero. Quem chegou depois ali, todo mundo conseguiu entrar em contato com os demais integrantes do grupo? Também outra pergunta, quem chegou depois entregaram o mapa mental? Então eu vi como a gente está em 16. Professor, com licença, Pode falar. meu grupo e o do Laurence, a gente tem um colega que ele é meio que colega invisível, sabe? A gente não acha ele em lugar nenhum Tá, tu pode me dizer qual que é o teu grupo ali? que tá no nosso grupo. A gente não encontra ele. Tá, qual a letra do Grupo teu F. grupo é? É o Carlos? Isso. Eu já tinha até registrado ali no chat, né? Então vamos procurar o Carlos. Eu realmente nunca vi o Carlos, né? Então pode ser que o Carlos não Nem a esteja. gente. A gente chama ele de colega invisível. Pode ser que o Carlos não tá aí. Tá só matriculado. Pois é. Mas é importante pegar isso daí já para, caso seja necessário modificar o grupo, ou fundir de repente dois grupos, a gente já toma alguma ação, e também para o grupo não ficar se prendendo. Então a minha dica para quem está nessa Sim. situação é, olha, vão adiante ali, insista um pouquinho mais na comunicação, mas caso não deem retorno, vão adiante, entrem em contato comigo também para relatar alguma dificuldade, mas faz parte do trabalho em grupo isso. Eu estava comentando então do mapa mental, então pessoal, antes da gente começar a aula tinha só 12 entregas. Então lembrando que entrega até amanhã, às 23h59. Então coloquem lá o mapa mental de vocês para concluir a etapa das 10 áreas da engenharia de produção.